Olá, meus alunos, professor Disseu aqui com você, continuando o nosso estudo sobre equações do segundo grau. Hoje vamos aprender a resolver equações do segundo grau pela fórmula resolutiva, ok? Conhecido como fórmula de Bhaskara. Utilizamos mais esse tipo de fórmula para resolver equações do segundo grau completas. Na aula passada, você aprendeu a resolver equações de segundo grau incompletas, ok? Utilizando fatoração e propriedades. Aqui agora vamos aprender a fórmula resolutiva e aplicá-la para poder resolver equações completas, tá? Você também pode utilizar essa fórmula para resolver equações incompletas, tudo bem? Vamos lá. Nessa aula agora, eu vou apenas aqui apresentar a fórmula para vocês. Olha para cá. Resolução de equações de segundo grau. A fórmula resolutiva da equação ax² mais bx mais c igual a zero, isso aqui é a representação, o modelo matemático, né, da equação de segundo grau, em que a, b e c pertencem ao conjunto dos números reais e o detalhe, o a não pode ser o quê? Zero. Já vimos isso. A fórmula resolutiva é essa daqui, ó. Nesta equação, se eu isolar o valor de x aqui, tá? E esse isolamento aqui do x, ele é feito mediante um método chamado método de completar quadrados. Porém, o objetivo dessa videoaula não é deduzir essa fórmula, é somente apresentá-la e aplicar, ok? Mas isolando o x aqui pelo método de completar quadrados, você vai ter que o x vai ser igual a isso aqui, ó. X vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso, pessoal, dividido por 2a. Essa é a fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Então, veja, se eu quero resolver qualquer equação de segundo grau, seja ela completa ou incompleta, eu quero achar as raízes. Achar as raízes de uma equação na incógnita x é achar o valor de x, ok? Então, isolando o x, você vai ter isso aqui, ó, menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Como eu disse, essa fórmula ela é deduzida pelo método de completar quadrados. Porém, nessa aula, eu quero que você fique atento como eu vou aplicar essa fórmula para resolver equações de segundo grau, tá? Vem para cá, olha aqui exemplos. Resolver as equações sendo o conjunto do universo e o conjunto dos números reais. Então, veja só. Partindo disso aí, eu quero as raízes dessa equação. Eu vou utilizar para resolver essa equação, aqui eu estou com a equação segundo grau completa. Você observa aqui, ó, que o b e o c não são zero, certo? Você observa aqui que tem o b, ó, 13 e o c é menos 2. Então, primeira coisa que você vai fazer é determinar os coeficientes da equação segundo grau. Lembra que eu falei na primeira aula dizendo, ei, é importante você identificar os coeficientes da equação segundo grau. Então, você vai agora identificar quem são os coeficientes aqui. Vamos lá. Quem é o coeficiente A? Coloca aqui, ó. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é aquele coeficiente que está multiplicando x ao quadrado. Olha aqui, ó. Quem está multiplicando x ao quadrado é quem? É 7. Ou seja, o coeficiente A é o coeficiente do termo do segundo grau. O coeficiente B é o coeficiente do termo do primeiro grau. Quem é que está multiplicando o x aqui? É o 13. Então, B ele é igual ao quê? A 13. Ok? E o C, pessoal? O C é o termo independente. É aquele que está sem x. Nesse caso aqui, ó, quem está sem x é o menos 2. Então, aqui está o C. Ok? E agora você vai aplicar a fórmula resolutiva da equação segundo grau, a famosa fórmula de Bhaskara, para encontrar o valor de x nessa equação. Então, o valor de x nessa equação, olha aqui, o valor de x nessa equação é menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Professor, eu tenho que decorar essa fórmula? Não. Você que é meu aluno, você não decora essa fórmula, você canta essa fórmula, tá? No final, nós vamos cantar ela para você lembrar. Agora, te dizendo uma coisa, você pode deduzi-la, tudo bem? Mas na hora do vestibular, é importante que você tenha ela na sua cabeça para poder ser mais rápido, tudo bem? Ok? Vem para cá. Vamos lá, calculando o x. Vou substituir, perceba que aqui na fórmula,
Eu tenho B, eu tenho A, eu tenho C, e foi justamente o que eu determinei ali, ó, os valores de A, B e C. Então vamos colocar aqui, ó, vai ficar menos B. Quem é B, pessoal? B é 13. Então vai ficar menos 13, mais ou menos a raiz quadrada de quem? De B, que é 13 também, então 13 ao quadrado, né? Aqui é B ao quadrado, então fica 13 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, quem é o A? 7, vezes o C. Olha aqui, ó, o C é menos 2, então coloca aqui menos 2. Perceba que aqui está todo mundo multiplicando, porque 4AC, isso aqui são fatores, lembra? Então aqui ó, fica todo mundo multiplicando. Tudo isso dividido por quanto? Vamos lá. Tudo isso dividido por 2A. Quem é A? A é 7. Então 2A vai ficar 2 vezes 7. Tranquilo? Continuando então, vamos lá. X é igual a, repete aqui o menos 13, mais ou menos, o que é que eu vou ter aqui dentro? Vamos lá, acompanha comigo. 13 ao quadrado dá 169. Aí aqui, ó, vamos ver logo o sinal. Menos com mais fica menos. Agora, menos com menos aqui, ó, vai dar o quê? Mais. Tudo bem? Aí você faz 4 vezes 7, dá 28. 28 vezes 2 vai dar o quê? 56. Tudo bem? Tudo isso dividido, ó, por 2 vezes 7, que dá quanto? 14. Ok? Vamos continuar a conta aqui do outro lado. Olha, puxando para cá. Continuando aqui. Vamos lá. X, então, é igual a menos 13, permanece aqui, ó, mais ou menos. Pessoal, 169 mais 56, ok? Vai dar o quê? 225, ok? Bota aqui, ó, raiz quadrada de 225, sobre o quê? 14. Vamos lá. X é igual a menos 13, mais ou menos a raiz quadrada de 225. Quanto é a raiz quadrada de 225? 15, ok? Se você não sabe calcular mentalmente, vai lá e fatora o 225, tudo bem? Decompõe em fatores primos e aí você acha que é 15, tá? Então bota aqui 15 sobre 14. E aí, ó, agora eu vou determinar aqui dois valores de x. Perceba. Por que dois valores para x? Porque se você observar aqui nessa expressão, eu tenho aqui, ó, mais e eu tenho aqui também menos. Esse mais ou menos significa dizer que uma hora eu vou considerar a adição e outra hora eu vou considerar a subtração, considerando o mais e o menos. Então a primeira raiz aqui, x', estou representando uma das raízes, vai ser menos 13 mais 15 sobre quem? Sobre 14. Então observe, nessa primeira aqui, ó, eu levei em consideração o mais, certo? Aí na segunda, aqui embaixo, que eu vou chamar de x duas linhas, tá? Representando a segunda raiz. Você pode chamar de x1 e x2, tá? Mas aqui eu vou chamar de x' e x duas linhas. O x duas linhas, você vai considerar justamente aqui agora quem? O menos, tá? Então aqui vai ficar menos 13, menos 15 sobre 14. Então veja, em uma raiz eu considerei o mais. E na outra raiz eu vou considerar o menos. E assim eu vou obter a solução da minha equação. Então vamos lá. X', ó, menos 13 com mais 15. Menos 13 com mais 15, eu vou ter o quê? Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Então aqui vai ficar 2 sobre 14, certo? E aqui, pessoal, ó, menos 13 com menos 15. Sinais iguais eu somo e repito o sinal. Então veja, aqui eu vou ter o quê? Menos 28 sobre 14. Deixa eu trazer para cá só para você observar o seguinte. Então aqui eu tive duas soluções, ó. X', que eu encontrei 2 sobre 14, e x duas linhas, que ficou o quê? Menos 28 sobre 14, certo? Perceba que essas
frações podem ser simplificadas. Então, veja, aqui ó, eu posso simplificar em cima e embaixo por 2, dividindo aqui por 2 e aqui por 2, eu vou ter o quê? 1/7, ok? E aqui ó, acabo de encontrar uma raiz dessa equação, certo? A outra agora, eu vou dividir aqui em cima ó, e embaixo por 14, ou melhor, divido de cima pelo de baixo. Menos 28 dividido por 14 vai dar o quê? Menos 2. Tudo bem? Você pode considerar isso aqui como uma divisão. Olha aqui. E você tem então menos 2. Pessoal, acabei de encontrar as duas raízes da equação de segundo grau. Você sabe que a equação de segundo grau ela pode ter até duas raízes, ok? Então essa equação que a gente acabou de resolver aqui tem como raízes 1/7 e menos 2. Então o conjunto solução, o conjunto verdade dessa equação aqui, ó, eu vou colocar aqui, vai ser quem? Menos 2 e depois o quê? 1/7. Professor, o fato de eu ter encontrado 1/7 primeiro, não era para colocar primeiro ele não? Você coloca ali dentro do conjunto na ordem crescente, tá? É só uma forma de organização. Então coloque o menos 2 primeiro e depois 1/7, tá? Já que 1/7 é maior que menos 2. Então aqui, ó, encontrei o meu conjunto solução, ou você pode usar também o V de conjunto verdade dessa equação, ok? Então, pessoal, aqui ó, aplicando a fórmula resolutiva para poder encontrar as raízes da equação. Vamos fazer isso aqui agora? Vamos lá? Olha, letra B. Vamos aqui. Eu vou primeiro determinar os coeficientes, como eu já falei, né? Determina aqui os coeficientes, ó, quem é A, quem é B e quem é C. Vamos comigo? Quem é A? Quando não aparece nada aqui, ó, é porque o coeficiente é quanto? É 1, né? Então aqui, ó, 1, elemento neutro da multiplicação. Então aqui é 1. Quem é o B? O B é que multiplica o x, x elevado a 1, ou x elevado a 1 aqui. Quem é que está multiplicando ele? É o menos 8. Quem é o C? Termo independente, aquele que está sem x. Aqui, ó, C. Aplica agora a fórmula resolutiva, vamos lá. X é igual ao quê? Menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC. Tudo isso dividido por quanto? 2A, ok? Vamos lá, olha. Vamos aplicar aqui agora. X então é igual ao quê? Pessoal, quem é B aqui? Preste atenção. O B, ele é menos 8. Olha ele aqui, ó. Ele é menos 8. Colocando ele aqui na fórmula, vai ficar então menos aqui, ó, que já tem menos. Abre parênteses e entra aqui o menos 8, ok? Mais ou menos a raiz de quê? B ao quadrado, que é o menos 8. Então fica menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A. Quem é o A? O A é 1, vezes 1, vezes o C. Pessoal, quem é o C? 16. Aqui, ó, menos 4 vezes A vezes C. Ficou aqui, ó. Tudo bem? Tudo isso dividido por quanto? Vamos dividir tudo isso aqui, ó, por 2A. Que no caso A, ele é 1. Ok? Eu vou trazer essa equação para cá, certo? Depois a gente vai resolver essa daqui do lado de cá. Deixa eu apagar aqui. Pronto, deixa eu repetir logo aqui a equação, a letra C, para no final fecharmos com essa equação. Pronto, eu vou apagar aqui. Bom, vamos lá. Continuando aqui. X, então, vai ser igual, ó, menos antes do parênteses, muda o sinal de dentro. Então, esse menos aqui muda o sinal daqui de dentro, vai ficar o quê? Mais, fica 8 positivo, não precisa colocar o mais, tá? Aí, ó, mais ou menos, né? Mais ou menos. Aqui agora, dentro da raiz, vai ficar menos 8 ao quadrado. Pessoal, menos 8 ao quadrado vai ficar positivo. Lembra, quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado fica positivo. 8 ao quadrado dá o quê? 64. Tudo bem? E aqui agora, ó, vamos lá. Menos 4 vezes 1 vezes 6. Vai continuar menos. Tudo bem? Agora veja, 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 16 dá quanto? 64. Ok? Alguma dúvida aí? Então vamos lá, continuando. 2 vezes 1 vai dar 2. Continuando aqui, x
é igual a 8 mais ou menos 64 menos 64 dá o quê? Dá 0. Sobre o quê? 2. Pessoal, é agora. Uma raiz vai ser considerando o mais e a outra raiz você vai considerar o quê? O menos, tá? Deixa eu só ajeitar aqui para você visualizar melhor. Então, uma raiz você vai considerar o mais e a outra o menos. Então, vamos lá. A primeira raiz você vai considerar o mais aqui. Vamos lá. Então, vai ficar x', vai ficar 8 mais a raiz quadrada de 0. Quanto é a raiz quadrada de 0? Vai dar o quê? 0. Sobre 2. Aí aqui, ó, fechando. 8 mais 2, 8 mais 0 dá 8. Dividido por 2, isso vai dar quanto? Vai dar 4. Ok? Então aqui acabo de achar uma raiz dessa equação. Você já deve estar pensando aí em casa. A outra não vai dar a mesma coisa não? Vai, né? A outra, veja, a outra raiz eu vou considerar o menos. Eu vou considerar o menos aqui da minha fórmula. Então vai ficar o quê? 8 menos a raiz de 0, a raiz quadrada de 0 é 0 sobre 2. Pessoal, 8 tira nada. Fica o quê? Fica 8. 8 menos 0 é 8 sobre 2. Resposta o quê? 4. Então você encontra que a outra raiz também é o quê? 4. Nesse caso, dizemos que as duas raízes são reais e são iguais, ok? Então, quando as raízes são reais e iguais, aqui, ó, o conjunto verdade ou conjunto solução vai apresentar apenas uma solução, porque eu não posso repetir elementos, ok? Então, se só tem 4 como solução, vai ficar aqui somente o 4. Então, me responda uma pergunta agora. Veja, olha, responda algo que eu fazer agora. Veja, se a equação segundo grau apresenta uma solução, significa dizer o quê? Que as duas raízes são iguais. Se ela apresenta duas soluções, é porque as raízes são distintas, ou seja, são diferentes. Tudo bem? Isso vai ser muito importante para a próxima aula, que a próxima aula vamos trabalhar o discriminante da equação segundo grau. E você vai entender que é possível determinar antes de resolver se a equação vai ter raízes iguais ou raízes diferentes. Ou até mesmo se ela vai ter raízes reais ou não. É o caso da letra C aqui. Vejam que interessante. Na letra C, aqui já está o meu conjunto solução, tá? O conjunto verdade. A letra C, vamos resolvê-la. E aí você vai ver o que vai acontecer. Preste atenção. O A, aqui, coeficiente A, é quem está multiplicando o x ao quadrado. Quando não tem nada, eu boto o elemento neutro, que é 1. Ok? Então, o A é 1. O B é o menos 6. E o C, pessoal, ele é 10. Tranquilo? É o termo independente, que está sem x. Vamos agora aplicar a fórmula de Bhaskara. A fórmula resolutiva da equação segundo grau, ela diz o quê? Que x é igual, olha, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Sobre o quê? Sobre 2a. Tudo bem? Vamos aplicar aqui agora, vai, substituindo os coeficientes aqui por esse daqui que eu determinei aqui nessa equação. Vamos lá, menos b, perceba que o b é negativo, certo? Então aqui vai ficar menos 6. Professor, poderia colocar direto lá mais 6? Pode, você pode adiantar isso, tá? Percebendo que o b aqui é negativo e que aqui é negativo, com menos dali vai dar o quê? Vai dar mais, tudo bem? Mas vamos fazer aqui passo a passo. Essa é a nossa primeira aula em que estamos aplicando a fórmula resolutiva, tá? Vamos lá. Raiz quadrada de b ao quadrado, no caso vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é quem? É 1, vezes o c, que é quem? 10. É a raiz quadrada de tudo isso, tá? Vamos lá. Tudo isso dividido por quanto? Por 2 vezes a, o a é 1. Então, bota aqui
2 vezes A, ok? Vamos lá agora, x é igual a... Aqui, ó, menos muda o sinal, vai ficar o quê? 6, positivo, tudo bem? Mais ou menos... Aqui agora, menos 6 ao quadrado, ei, base negativa, expoente par, resultado fica positivo. Então, vou ter o quê? 36, positivo. E aqui agora, ó, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes 10 dá menos 40. Sobre o quê? 2 vezes 1, que dá o quê? Dá 2. Fechando agora, presta atenção, x é igual a 6 mais ou menos raiz quadrada de... Pessoal, 36 menos 40. Sinais diferentes, você vai subtrair e vai repetir o sinal do maior, no maior absoluto. Então aqui vai dar, ó, 40 menos 36 vai dar 4, mas eu vou colocar o sinal do 40. Então vai ficar menos 4. Ok? Tudo isso dividido por 2. Preste atenção aqui o que aconteceu. Veja só. Observe aqui que eu tenho uma raiz quadrada de um número negativo. Existe algum número ao quadrado que vai dar menos 4? Não. Então, não tem como eu calcular a raiz quadrada de menos 4 no conjunto dos números reais. Ok? Então, nesse caso aqui, eu não vou conseguir obter um valor real para x, tá? Então, por causa disso, olha, por causa disso aqui, de ter dado uma raiz quadrada negativa, eu vou dizer então, tá? Porque isso aqui não pertence aos reais, esse número, certo? Então, vou dizer aqui que x não pertence aos reais. Ou seja, essa minha equação aqui do segundo grau não possui solução real. E aqui, ó, então, meu conjunto solução... ele será vazio, ok? Então, olha, meu conjunto de solução, ele é vazio. Você pode representar assim ou pode representar apenas com as chaves, ó, sem colocar nada dentro, tá? Então, aqui, ó, representa também conjunto vazio, ou esse ou esse. Quero que você entenda o seguinte. Se a minha equação vai ter solução, se as soluções vão ser diferentes, ou se elas vão ser iguais, né? Duas raízes iguais, ou se não vai ter solução, depende do que vai acontecer dentro do radical. Ou seja, depende do radicando dessa fórmula resolutiva. Esse b ao quadrado menos 4ac. Então, se esse b ao quadrado menos 4ac, ele der um número aqui, ó, positivo, eu vou ter duas raízes reais. Se ele der um número nulo, eu vou ter duas raízes iguais, tá? Aqui eu vou ter duas raízes reais e diferentes, aqui eu vou ter duas raízes iguais. E se esse radicando aqui, ó, da fórmula resolutiva der negativo, eu não vou ter raízes reais, ou seja, minha solução será vazia. Então, esse carinha aí, o b ao quadrado menos 4ac, ele é o que é chamado de discriminante da equação segundo grau. E na próxima aula vamos estudar ele, tá? E vamos resolver outros tipos de equações partindo dele. Vamos primeiro determinar o discriminante para poder saber se vamos ter raízes reais ou não e se vamos ter duas iguais ou duas diferentes, tá? Então até a próxima videoaula. Não perde a próxima videoaula. Nós vamos cantar essa fórmula de Bhaskara, tá? Então te espero no próximo vídeo. Um forte abraço, até a próxima.